Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Após essas 2 últimas semanas aí em que a gente não teve nenhuma atividade, vamos aqui estar retornando às nossas atividades normais. Bom, e para isso a gente vai estar continuando a nossa segunda unidade do curso. Aqui. Bom, na aula passada a gente revisou alguns conceitos financeiros importantes para estar adentrando esse módulo financeiro, que foram conceitos de receitas, conceitos de custos, conceitos de despesas, conceito de ponto equilíbrio financeiro para uma empresa. A partir daqueles conceitos, a gente pode estar construindo um importante relatório que é o fluxo de caixa de uma empresa, e com esse fluxo de caixa a gente pode estar efetuando o planejamento financeiro de uma empresa na prática. Então, a gente vai conseguir estar revisando essa parte para o que a gente vai estar fazendo no nosso dia a dia, enquanto gestor de uma empresa, seja proprietário ou seja um empregado. Bom, primeiramente a gente precisa relembrar o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa nada mais é do que o registro de recebimentos e de pagamentos de dinheiro. Recebimentos podem ser provenientes, por exemplo, de vendas ou de receitas financeiras, enquanto que pagamentos seriam aqueles gastos que a gente vai estar fazendo junto aos nossos fornecedores, cumprindo com despesas da empresa, por exemplo, o pagamento de aluguel, e aí a gente vai registrando isso ao longo do dia e ao longo do tempo, e a gente consegue mapear o que a empresa tem a pagar, o que ela pagou e o que tem de dinheiro sobrando na empresa para se fazer um planejamento financeiro adequado. Bom, para que é importante estar fazendo esse planejamento financeiro, estar usando esse fluxo de caixa? Bom, se a gente sabe quanto dinheiro tem sobrando na empresa, por exemplo, a gente pode estar planejando quando que a gente vai pagar as nossas despesas mais importantes, se a gente quer, por exemplo, antecipar algum boleto e com isso obter um desconto financeiro, ou se a gente prefere postergar um pouco e mesmo que tenha de pagar uma multa financeira, tenha de pagar um pequeno valor, a gente sabe que o mais importante é estar cumprindo com outro compromisso que está à frente daquele. Se a gente sabe o total de despesas que a empresa tem, a gente pode se precaver para um eventual estado de necessidade em que a empresa acabe fechando, que a empresa não possa estar cumprindo com as suas atividades, ou que a empresa não tenha faturamento, que seria, por exemplo, uma situação inicial em que a gente, quando quer abrir um negócio, a gente tem uma projeção de venda, a gente tem uma expectativa, mas aquilo só vai se concretizar na prática se a gente conseguir estar trazendo o cliente para a empresa e aquele cliente estiver fazendo aquela compra naquele valor que a gente estava esperando. Então, ter esse dinheiro para estar cumprindo com essas despesas do dia a dia para o funcionamento da empresa, enquanto a gente não consegue atender aquela expectativa de faturamento, é o que a gente chama de ter capital de giro na empresa. Então, a gente pode projetar o capital de giro a partir dessa análise do fluxo de caixa da empresa. Bom, a gente pode renegociar o prazo de dívidas, a gente pode antecipar pagamentos, obter descontos, esses dois últimos itens eu já tinha antecipado. Se a gente sabe quanto de empresa, quanto de dinheiro a gente tem sobrando em uma empresa, a gente pode, a partir daí, promover ações comerciais, promover ações de marketing, pode pegar um pedaço daquele dinheiro, um pedaço daquele lucro, e estar fazendo um reinvestimento na empresa sob a forma de uma ação de marketing, por exemplo, contratando uma blogueira do Instagram, ou contratando uma rádio, fazendo uma divulgação com panfletagem, enfim. Bom, obviamente que também se a gente tem todas essas informações relativas ao setor financeiro da empresa, a gente pode construir indicadores. E esses indicadores podem ser mostrados, por exemplo, a uma pessoa que a gente está querendo trazer para ser o nosso sócio, pode ser mostrado a um banco para que a gente esteja obtendo um empréstimo,
pode ser mostrado, no caso de grandes empresas, divulgado aos acionistas, aos investidores, para que eles tenham noção da situação financeira real da empresa e se sintam confiantes em estar investindo nessa empresa. Bom, como é que a gente elabora um fluxo de caixa? É muito simples. O fluxo de caixa a gente pode pensar como um caderno em que em um dia a gente tem um saldo inicial, a esse saldo inicial a gente soma o que a gente está recebendo de dinheiro e a gente subtrai o que a gente está pagando de dinheiro e aí, ao final do dia, esse saldo inicial mais o valor que foi acrescido ou foi subtraído desse saldo inicial vai nos retornar um saldo final. Então, se a gente faz isso no dia 1, faz isso no dia 2, no dia 3 e assim sucessivamente, a gente ao final do mês vai ter o fluxo de caixa mensal de uma empresa. Se a gente faz isso anualmente, a gente vai ter o fluxo de caixa anual. Enfim, nada mais é do que o registro adequado das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa, que somados a um saldo inicial nos retorna o valor final de dinheiro que está na empresa naquele momento. Bom, se a gente pensa lá numa pizzaria, a gente pode pensar que inicialmente pode ser em um dia aquele dinheiro que está lá no caixa para estar fazendo o troco. Então a gente pode pensar que poderia ser, por exemplo, R$120 entre notas e moedas. Bom, e aí se a gente vende uma pizza vamos supor no valor de R$25, esse R$25 vai ser uma entrada, ou seja, vai ser um recebimento de dinheiro, vai estar somando a esse saldo inicial. E se obviamente que isso tem um custo, porque essa pizza foi vendida, por exemplo, para entregas e a gente vai ter de pagar uma taxa para o motoboy estar levando essa pizza lá para a casa do nosso cliente, uma taxa de R$5, a gente pode, a partir daí, subtrair esse valor de R$5. Então, o saldo final para essa operação dessa pizzaria aí, que só vendeu essa pizza aí nesse dia, foi de 120 mais os R$20 que foi líquido entre o que entrou e o que saiu de recurso da empresa. Então, o saldo ao final do dia foi o valor de R$140, que é justamente essa soma entre o saldo inicial, as entradas e as saídas. Bom, diante do fluxo de caixa, a gente pode estar planejando, uma das coisas que a gente falou lá atrás, no slide aqui anterior, o capital de giro da empresa, que é quanto a gente precisa ter de dinheiro, de reserva, para estar cumprindo com a atividade, para estar continuando a atividade da empresa, estar cumprindo os compromissos financeiros que ela tem. E aí a gente pode, evidentemente, para isso, a gente precisa considerar o tipo de negócio que a gente está inserido, precisa considerar o tamanho da firma, precisa considerar a estrutura de despesas que ela tem. Bom, como fazer isso? O fluxo de caixa vai poder auxiliar nessa tarefa. E aí, se a gente sabe a nossa despesa mensal, ou seja, gastos fixos que a gente vai ter, a gente consegue estar planejando esse capital de giro. O capital de giro nada mais, nada menos seria do que o custo fixo mensal da empresa multiplicado pelo tempo de maturação, ou seja, o tempo que a gente precisa para o negócio estar se desenvolvendo em uma fase inicial, ou o tempo que a gente precisa de reserva de emergência para um eventual problema. A gente pode imaginar, por exemplo, uma situação em que o capital de giro seria útil, seria interessante, se a gente imagina, por exemplo, nesse lockdown, empresas que não tinham reserva financeira para estar cumprindo com as suas despesas fixas, acabaram por estar fechando. Então, você precisaria ter um mínimo para, dado que você não tem um faturamento, você consegue estar, por exemplo, pagando aquele aluguel que está sendo cobrado ali todo mês, até que você retorne às suas atividades normais. Bom, isso varia quanto você precisa ter, esse tempo que você precisa ter de dinheiro reservado varia de setor para setor, de tamanho para tamanho, mas, em geral, recomenda-se pelo menos 6 meses. Já que se você for abrir um negócio, você, por exemplo, está trabalhando no campo da projeção de vendas, você ainda precisa conquistar clientes e muitas vezes o tempo médio de maturação das empresas é em torno de 6 meses. Então, você precisa ter pelo menos 6 meses de aluguel ou de outras despesas fixas já
em caixa para estar fazendo o pagamento dessas despesas, até que você, de fato, tenha clientes para estar fazendo isso aí de uma forma natural com o faturamento da empresa. A gente pode pensar, pode lembrar, por exemplo, lá do caso do seu Oswaldo. Para quem não lembra, o seu Oswaldo, ele tinha uma pequena lanchonete de vender sanduíches de carne, como fosse aqueles sanduíches de churrasco grego, né? Em frente a uma praça. E aí o seu Oswaldo tinha um custo, uma despesa fixa mensal de R$ 1.500. Então, para o seu Oswaldo estar prevenido, o ideal, seguindo essa lógica aí dos 6 meses, aí, essa regra de bolsa, seria que ele tivesse pelo menos R$ 9.000 de uma reserva, por exemplo, lá na conta poupança da empresa, na conta corrente da empresa, para estar cumprindo com as obrigações dessa empresa. Vamos supor que, por exemplo, o seu Oswaldo adoecesse e seu Oswaldo vai ter de passar um tempo ausente da empresa e ele não tem um gerente, não tem uma pessoa que pudesse estar substituindo nessa empresa, só que ele não vai fechar de vez o seu negócio. Ele quer fechar ali apenas temporariamente enquanto ele está fazendo o seu tratamento, enquanto ele está retornando às suas condições de saúde normais. Então, ele tendo essa reserva, ele vai poder estar cumprindo com as despesas e aí depois ele pode estar retornando novamente, abrindo novamente a sua empresa naquele mesmo local. Ele não vai precisar procurar um novo ponto, não vai precisar ter uma instalação nova, refazer todo aquele processo de abertura de um negócio, porque ele tinha esse dinheiro para deixar o negócio dele em stand-by enquanto ele se tratava. Bom, aqui seriam reflexões sobre o capital de giro, inúmeras situações em que o capital de giro pode ser necessário para você enquanto gestor, você enquanto um empreendedor. A gente pode pensar em enchentes, pode pensar a pandemia mesmo, pode pensar questões de saúde, enfim, a gente pode refletir em inúmeras situações. Bom, visto o conteúdo da nossa aula, dado que a gente na última aula, ou um pouco antes, a gente viu um jogo de pizzaria, eu estou deixando aqui para vocês lá no Moodle um joguinho para vocês estarem se divertindo, um joguinho bem simples e que a plataforma do Sebrae está estável, não está dando aqueles problemas de queda, mas que também vocês não vão precisar estar enviando nada a respeito dessa atividade. A atividade não vai valer pontuação também, apenas para vocês praticarem, estarem relembrando algumas coisas de um sistema de entregas. Então, dado que a gente tinha uma pizzaria, a gente vai estar fazendo o delivery dessas pizzas aos nossos clientes, e para isso a gente vai precisar estar escolhendo, por exemplo, motoristas competentes e o tipo de veículo mais adequado, e está aí escolhendo se é melhor fazer entregas longas ou entregas curtas, está fazendo toda essa gestão da movimentação, da distribuição, da entrega das pizzas da pizzaria. O jogo, novamente, não é obrigatório, mas seria muito interessante que vocês fizessem, porque é uma forma de estar revisando o conteúdo e de estar colocando um pouco em prática coisas que vocês veem nessa disciplina, mas que viram em inúmeras outras disciplinas. E muito, muito bacana. É um joguinho que você, em 5, 10 minutos de jogo, você já consegue compreender bem a dinâmica dele e já consegue fazer essa revisão. Então, vale muito a pena. 5, 10 minutos que você vai estar dedicando para uma atividade realmente bacana. Bom, o link para estar acessando esse jogo, você vai lá no Moodle. Deixa eu compartilhar aqui. Não é isso. Deixa eu retornar. Vamos compartilhar a tela inteira. Não, eu pensei que tinha deixado aqui aberto.
Bom, vocês vão lá no módulo da semana, vai estar lá o joguinho Pizza Delivery. Você simplesmente clica no link, acessa o joguinho Pizza Delivery e você vai conseguir jogar ele rapidamente lá, 5, 10 minutinhos, você vai estar relembrando inúmeros conceitos e praticando um pouquinho por meio desse joguinho que é muito interessante. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa aula de hoje. Obrigado e bons estudos.